Eu tenho 2 filhas. Isso é, sem nenhuma sombra de dúvidas, uma das maiores provas da graça de Deus na minha vida. A chegada delas trouxe novos hábitos para minha casa. E um desses novos hábitos é a liturgia noturna pré-sono, que acontece todos os dias e eu sou o primeiro responsável. Todos os dias, já com as meninas na cama, eu conto para elas alguma história. Já tivemos várias temporadas nesses últimos anos. Eu me lembro da fase em que eu inventei de contar histórias reais, dessas incríveis, de coisas que não acontecem normalmente e que pode chamar a atenção de uma criança. Foi muito legal. Mas como você pode estar pensando, e eu já falei com outras palavras agora mesmo, essas histórias não acontecem todo dia, ao contrário do nosso momento de dormir. Enfim, as histórias acabaram e a pressão para que o papai continuasse contando não acabou. Longe disso, aumentava cada noite. Livrinhos de histórias bíblicas foi um recurso de uma outra temporada passada. Sempre bom, aliás eu recomendo fortemente. Mas também acaba logo. Nem todas as histórias bíblicas são necessariamente histórias de ninar, você sabe disso. Se você já leu Juízes, vai rapidamente concordar comigo. Pois bem, esse é o ponto. Dos 66 livros, as cartas paulinas e as epístolas universais, entenda por epístolas universais Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, estão fora da lista das historinhas antes de dormir. Dê uma olhadinha na Bíblia Ilustrada Infantil no quarto do seu filho e procura algum deles lá. Imagino que você também não tenha pensado em Apocalipse para a criança dormir. Isaías, Jeremias, Lamentações, Abacuque, sem chance. Tem que ser história, narração e narrativa. Então fomos para 1º e 2º Samuel. Reis, depois Crônicas. Achei que Esdras podia esperar um pouquinho e a nova temporada começou com Neemias, o homem que reconstruiu o muro. Nossa, pai, quanto nome! Foi a primeira reação. Mas dentro de mim, no desafio de transmitir lições para aqueles coraçõezinhos, havia muitas indagações também. E eu te digo, foi e sempre será maravilhoso. Olha, em quase todos os livros de liderança que eu já li ou que eu tenho em casa, Neemias é citado. São sempre lições muito boas e devemos ser gratos por isso. Neemias é um grande líder, sem nenhuma dúvida, e a gente tem muito, mas muito para aprender com ele. Neemias é um líder motivador. Ele tira o melhor das pessoas, ele inspira os homens e mulheres para fazer o melhor. Ele é focado. Estou fazendo uma grande obra, não posso descer agora. Uau! Quantas vezes na minha vida eu repeti esse verso diante dos desafios que eu tinha quando eu tinha que decidir entre 2 coisas que pareciam ser boas. Ele sempre se mantém no objetivo diante da oposição e, acima de tudo, Neemias é humilde. Mas há uma luz amarela que se acende diante disso, porque deve ter mais do que isso lá. Pois ao contrário das nossas costumeiras abordagens diante das histórias comuns, onde se ouve ou se lê, imediatamente após nós tiramos lições e conclusões morais, e por vezes a gente ignora todas as coisas que consideramos como detalhes, mas a Bíblia é composta de muitas histórias de uma história só, a história da redenção, da salvação do pecado. E é dessa perspectiva que todas as narrativas devem ser encaradas. Por favor, não subestime a realidade dessa sentença. Antes de ouvir Neemias ou qualquer outro personagem bíblico, escute Jesus falando a respeito de todos eles, de tudo que aconteceu na história e de tudo que já foi falado. Em João 5,39, diante de uma audiência que experimentava o terrível déficit de compreensão por não ver Jesus como ele é em todo o arco narrativo da história da redenção, ele afirmou categoricamente: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É engraçado ver essas palavras escritas na minha Bíblia em vermelho. Mas o que Jesus está dizendo é que ele não se revela nas suas palavras e ações apenas nos evangelhos. Ele está falando e fazendo o tempo todo. A história escrita por Neemias é a história de Cristo na nossa história. É a sua perfeição sendo destacada na nossa imperfeição. E as nossas falhas e fracassos flagrando a radical necessidade que temos dele. E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicou-lhe, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, texto de Lucas 24, 27. Não apenas em Moisés, no Pentateuco por onde Jesus começou. Certamente ele se apresentou como uma coluna de fogo, ele se apresentou como uma nuvem durante o dia. Tenho certeza que ele disse que era ele que estava na sarça ardente e, sem dúvida nenhuma, ele é o Cordeiro. Não apenas os profetas. Não imagino naquele caminho para Emaús que ele tenha deixado de falar sobre Isaías 53 e tenha deixado de falar que o servo sofredor.
era ele. Mas o texto fala que ele começou por Moisés e todos os profetas e expôs o que a seu respeito constava dele em todas as escrituras. Ele está sendo revelado em Sansão, Gideão, Davi, Abraão. Ele está em Reis e Crônicas e ele definitivamente está sendo revelado na história de Neemias. E essa história precisamos mergulhar e ver. Não sai daí. Tem mais Fé para Hoje. Conhecer a Deus é a coisa mais importante que você pode fazer hoje. Jesus definiu o conhecimento de Deus como vida eterna quando ele falou em João 17,3, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa informação é muito importante quando associada naquilo que ele disse em Oséias, capítulo 6, verso 3, quando ele fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Portanto, não é apenas conhecer a Deus, mas aprofundar-se nesse conhecimento. Deus é um Deus de relacionamento e o relacionar-se com Ele, ter intimidade com Ele, envolve conhecê-lo, conhecer sua vontade, conhecer como Ele quer ser adorado, conhecer como Ele lida conosco. Ao conhecer a Deus, estamos nos conhecendo, conhecendo o mundo. A palavra de Deus nos dá uma estrutura complexa, ampla, profunda de conhecimento. Conhecemos muitas coisas no estudo da palavra de Deus. É por isso que a Escola Bíblica da Novo Tempo tem confiança em produzir materiais de estudo e mandá-lo para as pessoas, para que as pessoas tenham esse guia de fato ao mergulhar na palavra de Deus e caminhar nela com esse Deus maravilhoso que quer se fazer conhecer. Esse material de estudos que está aqui na minha mão é um dos últimos lançamentos da Escola Bíblica da Novo Tempo. Ele fala do maior problema que a humanidade já enfrentou e sem solução para a humanidade, mas em uma maravilhosa solução que Deus propôs. A cura do pecado, ela já traz em si no título uma mensagem de esperança, dizendo que o pecado sim tem cura, e essa cura é encontrada em Jesus e ela é manifestada e revelada na sua palavra. Esse guia de estudos chega até você de forma totalmente gratuita. E eu não estou falando só do envio, eu estou falando do material também. Você fala conosco e ao falar conosco pelos canais de comunicação que você escolher, seja por telefone, uma mensagem no WhatsApp ou entrando no site da Escola Bíblica, não importa. Este e outros materiais chegarão até você assim que você passar algumas informações para que a gente possa enviar isso para você. As suas informações, esses dados são levados muito a sério pela Lei de Proteção de Dados e a gente vai ter uma alegria em enviar para você esse material para que você possa estudar. Faça isso, entre lá no site da Escola Bíblica, fala com a gente, veja esse e outros materiais também, e o benefício para a sua família é de um valor incalculável. Que Deus te abençoe nesse processo, mas não demore em adquirir esse material que chega para você pela graça mesmo, da maneira mais prática que a gente pode pensar. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Esse é um texto de Neemias, capítulo 1, versos 1 e 2. Eis o desafio. Jamais deixaremos de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o livro começa com a frase Palavras de Neemias e vai até o fim com as palavras de Neemias. A verdade é que, mesmo que nenhum dos versos do livro tenha sido escrito em vermelho, como acontece com algumas edições da Bíblia, com as palavras de Jesus, nenhum pensamento exprimido nas frases de Neemias foi oriundo de particular elucidação. Mas Deus guiou por meio do Espírito Santo toda a construção do livro. O nosso desafio, portanto, não é restrito a entender a Deus na sua forma de se comunicar. Deus é perfeito e sua comunicação também é. Devemos colocar energia para entender Neemias, como devemos fazer com qualquer outro autor. As palavras são de Deus,
Mas seja em hebraico, aramaico ou grego, as frases, expressões, ilustrações são dos homens, falhos, complexos e imperfeitos. Verdadeiramente há um tesouro em vasos de barro. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Texto de Isaías 26, versos 1 até o 3. Perceba como Isaías transmite a ideia de salvação associando-a diretamente com a cidade e seus muros. Parece claro como os muros têm um simbolismo pesado para aqueles que amam aquela cidade ou que entendem o significado dela. De fato, a importância da cidade de Jerusalém está concentrada no templo do Eterno dentro dela. Mais do que a história da cidade, sua conquista e os muitos marcos cívicos e patrióticos que se espalham pelo território, ela é a cidade onde Deus é adorado, onde a sua glória se manifesta intencional e inteligivelmente no santuário. Mas o que faz uma cidade ser uma cidade são seus muros. E os muros delimitam o que é cidade do que não é cidade. Olhando para a história toda, o que vai de Gênesis ao Apocalipse e recortando esse pedaço em particular, protagonizado por Neemias, os reconstrutores do muro, podemos perceber muito entre as nossas lutas por edificação, sobre a construção e a restauração de nós mesmos da parte de Deus neste mundo em guerra. Também é por demais importante como nós, enquanto comunidade de fé, devemos agir no nosso tempo, onde a cruz está num ponto da história passada, onde o evangelho se propaga ao mundo sem que haja um centro geográfico, um Estado-nação, onde o povo é constituído sem uma característica étnica, entende? Nesse nosso capítulo dessa grande história entre duas cidades, a velha e a nova Jerusalém, devemos ter em mente o significado do que é ter um muro. Nas cidades da antiguidade, pelo menos na maioria delas, a produção agrícola, como os rebanhos também, acontecem do lado de fora dos muros. Os trabalhadores, os comerciantes, eles proporcionam o dinamismo das cidades dos muros para fora. E não é incomum encontrar um bom número de casas fora dos muros da cidade. Muitos, ao pôr do sol ou no final das atividades diárias, eles entram para adentro as portas da cidade na confiança de que podem descansar enquanto os guardas sobre os muros ficarão acordados. Havendo a iminência de uma guerra, uma invasão, ao toque da trombeta todos correm para dentro dos muros e as portas são fechadas. Percebe? Uma cidade com os muros cheios de brechas ou com os muros derribados não protege, ela não acolhe. Ninguém corre para uma vila sem muros enquanto seus inimigos trazem o cheiro da morte. John Goldingen comentou que o problema era mais sério do que uma sensação constrangedora de humilhação, a qual as pessoas poderiam apenas dar de ombros. Uma cidade necessita de muros e portões para sua proteção. Até mesmo Suzã é uma cidade fortificada. No século XXI, os muros impressionantes de Jerusalém, com seus portões, constituem apenas uma atração turística. Mas no século V a.C. poderiam potencialmente ser uma questão de vida ou morte. E isso é fundamentalmente importante para a gente compreender qual é o significado do muro no contexto que a gente está lendo. O Evangelho, tal como um muro, nos distingue, nos edifica, ele nos sinaliza muito, mas muito além do que gerar uma identidade separatista, exclusivista, definida apenas no famigerado e carnal nós e eles. A identidade em Cristo como um muro nos delimita. Ele diz o que é e o que não é santo, fundamentalmente protetivo, entende? Da mesma forma que uma cidade sem muros está fadada a deixar de existir por não ter a capacidade de resistir a um ataque ou por simplesmente ser engolida pelo desenvolvimento de outros amontoados de casas ao seu redor. Homens e mulheres verão sua identidade e propósito evaporar se não tiverem cercados de uma delimitação do que eles são e o que eles não são, do que eles fazem e do que eles não fazem em Cristo. O livro de Neemias é um livro com contexto, como qualquer outro, mas nesse caso, por ser um livro categorizado como um livro histórico, o contexto se forma uma exigência inegociável para a gente compreender o texto e a exposição dele. O verso começa assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Neemias 1:1. Assim começa o livro.
As palavras são do autor e ele nos dá a graça de saber o ponto da história onde as coisas estão acontecendo. O mês em que leu indica que a conversa inicial se deu entre novembro e dezembro de 446 ou 445 a.C., no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes I. Já haviam se passado 13 anos desde que Esdras partiu para Jerusalém. Em Esdras 7,7, no relato do envio de Esdras para Jerusalém, se lê que também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes, conforme eu disse, Esdras 7,7. Neemias está na cidadela de Suzã, e essa informação nos conecta diretamente com outro livro vizinho na Bíblia e também na história. Lemos em Ester 1 e 2 as seguintes palavras: Isso aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, naqueles dias quando Assuero reinava na cidadela de Suzã. A cidade de Suzã era a residência de inverno dos reis persas. Aqui temos uma soma de informações que nos dão um bom contexto. Esdras, Neemias, Ester estão juntos na sequência que veste um conjunto de livros históricos do Antigo Testamento. Mas na sequência cronológica, a história de Ester está algumas décadas antes da reconstrução dos muros, que está no livro de Neemias. Mas é bom voltar um pouco antes para contemplarmos o coração desses homens e mulheres reais na história. Coloque atenção primeiramente neste texto de Jeremias 29. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei. Diz o Senhor, trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Acima de qualquer plano, existe o plano de Deus. Muitas vezes a soberania e o senhorio de Deus é tratado como um horóscopo por muitas pessoas em sua imaturidade com a fé. Deus não achata a nossa individualidade, a nossa responsabilidade e os nossos atributos que compõem o seu propósito para a nossa criação. O que eu quero dizer é que Deus nos fez responsáveis, inteligentes, com capacidade de decidir e executar. Deus nos deu o poder de escolha e mostra a melhor forma de fazer isso. Mas Ele não retira, como muitas vezes sem consciência, o que pedimos para Ele. Entende? Ele nos dá a responsabilidade, mas Ele não retira a nossa consciência desse relacionamento com Ele. Você já pode ter pedido a Deus para que Ele faça escolhas por você. Eu preciso te dizer que isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Na sua graça e bondade, Deus vai revelar a você o melhor caminho. Ele vai mostrar a escolha dele na situação que você se encontra. Deus vai segurar a sua mão e te conduzir pelo melhor caminho. Ele se faz forte na sua vida para que você enfrente os desafios dela, mesmo com a fraqueza e a falibilidade que caracterizam a nossa humanidade. Mas em qualquer situação, você estará decidindo. Isso é verdade e é verdade fundamental nas Escrituras. Verdade também é que, conforme eu disse, acima de qualquer plano, existe o plano de Deus. Você pode também ter pedido a Deus que o ajude a se tornar uma pessoa mais bondosa, talentosa ou capaz de perdoar. Pode já ter pedido ou estar pedindo para ser o melhor pai ou melhor mãe ou melhor membro de igreja. Mas esse plano não é seu. Esse plano é o plano de Deus. Ele intencionava antes de você que você se tornasse parecido com Ele. Ele imaginou e planejou sua paternidade, sua maternidade. É dele o projeto de sucesso dos seus filhos, do seu trabalho. Foi Deus que pensou uma igreja triunfante. Nós não somos autores do plano e responsáveis exclusivos para fazer ele dar certo. Nós nos rendemos ao plano. Ele afirma: eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Jerusalém é a minha cidade, a cidade dos meus sonhos, dos meus planos, e Israel é o meu povo, que eu formei e que eu escolhi e salvei, que eu separei entre todas as nações. Meus planos
não serão frustrados. Se essas palavras não fossem o combustível do coração de Neemias, a história não chegaria ao fim e nem do primeiro capítulo. Mas como eu disse, essa não é uma história de Neemias e nem uma história da autoria de Neemias. Note bem, Deus começa a contar a história do seu povo como um pequeno e frágil grupo familiar que entra no Egito, uma nação poderosa, que serve de incubatório e salvação da fome que assolou o mundo. Não é possível, obviamente, comparar a força e o significado político-militar do Egito com um grupo de pastores descendentes de Jacó, um idoso mancando de uma perna. Assim, a história de salvação de Israel se dá não somente quando ele sai do Egito, mas também quando ele vai para o Egito. Do Egito até a conquista de Canaã, o povo de Deus colecionou eventos cheios de altos e baixos, e por que não dizer baixíssimos, e esses em muito maior quantidade do que os números em que ele agradou a Deus. Sabe, os momentos em que Israel desagradou a Deus são maiores do que os momentos que ele estava agradando a Deus. No belíssimo capítulo 9 do livro de Neemias, onde está a oração de confissão do povo, há uma marcação repetitiva do ritmo do texto, relembrando a desobediência que marcou a história até aquele ponto. Do 5º século antes do Messias, a nação de poderosa e gloriosas histórias preferidas das minhas crianças e que rodou a cidade mais importante depois do Jordão, que derrubou seus muros, agora precisava refazer os seus próprios muros. Então cheguei a Jerusalém, diz o texto. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei pelo portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei e entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali, eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Que contraste! Consegue ver a cena? A nação que assombrou Jericó, dando voltas ao redor daqueles muros monumentais, antes de mandá-los para o chão, agora dorme em sua tristeza enquanto Neemias rodeia os muros da sua própria cidade, em ruínas e sozinho. Israel não é mais, nem de perto, um reino magnífico e imponente e conquistador que impõe medo nas nações vizinhas, conforme o testemunho de Raabe, mas um remanescente fraco, conquistado e moradores de uma cidade formada por cinzas e ruínas e liderados por um homem cuja única qualificação visível para a tarefa é ser obediente a Deus. Mas isso foi suficiente. Derek Kidner, estudioso e comentarista do Antigo Testamento, escreveu que os exilados que retornaram tiveram as suas estruturas visíveis e invisíveis restabelecidas e sua vocação confirmada para serem um povo instruído na lei e separado das nações. Este novo senso de identidade, no entanto, andava de mãos dadas com a sua subserviência política. Por estranho que pareça, agora eles eram mais distintivamente eles mesmos, mais judeus do que em qualquer outro momento da sua existência como Estado soberano. Agora havia menos escopo para os seus sonhos de grandeza, haviam recebido lições duras, haviam alguns homens de aço para serem seus líderes. E isso é extraordinário, isso é importante, isso é uma inversão de suposições de Deus na história. Um pequeno grupo de famílias novamente estava em cena, agora com mais histórias na bagagem. É importante notar que, além de Israel ter uma lista de líderes fracos, falhos e desencaminhadores, é fácil perceber a história constante de líderes reformadores levantados por Deus e que tiveram o exercício do seu trabalho vivido na solidão. Começando por Moisés, a impressão que temos é de um homem vivendo a exaustão, levando o povo nas costas. Mas ele é somente o começo. Muitos entre Moisés e Esdras foram líderes que contaram com pouquíssima cooperação. O que não se vê agora nessa história de Neemias.
Os capítulos de Neemias nos mostram que o mover do Espírito faz uma integralidade, a relação com Deus consigo mesmo e com os inimigos, com os necessitados, com as necessidades, com os liderados e com os líderes. Tudo isso é santificado junto com a reconstrução do muro. Me entende? Há uma santificação agora sem brechas. Não são somente as partes do muro que estão sendo reconstruídas. Porcher conta uma história de uma mulher que morava com a sua filha numa cidadezinha bem pequena no interior do Rio de Janeiro. Essa menina tinha uma característica, ela era muito bonita, muito mesmo. Sabe aquele tipo de pessoa que chama muita atenção pela beleza, ela não consegue esconder? Mas junto com essa beleza, ela chamava a atenção da sua mãe pela sua constante insatisfação com aquela cidade que era pequena. E ela queria alguma coisa a mais e imaginava uma vida mais ampla. Todos os temores da sua mãe foram confirmados em um dia que ela chegou em casa e havia apenas um bilhete sobre a mesa dizendo: mãe, fui para o Rio, para a capital do estado, buscar uma vida. E assim se definiu no bilhete curto. A mãe, sabendo todos os perigos que aquele bilhete significava, juntou todo o dinheiro que tinha e foi atrás da sua filha. Ela teve uma ideia inusitada. Ela foi até uma ótica, uma fotótica, e tirou várias cópias da sua própria foto. E foi em todos os lugares, em todos os cinemas, casas de show, baladas, todos os cantos da cidade, e foram distribuindo aquelas fotos num recado pedindo para que a sua filha voltasse para casa. Ela procurou e andou em cada canto da cidade, mas se frustrou porque ela não conseguiu achar a sua filha. Em pouco tempo, a sua filha, depois de ter vivido aquilo ali nessa cidade, envolvido com drogas e com prostituição, num dos dias trágicos e tristes, ela estava se arrumando para sair de um lugar como garota de programa. O seu cliente já tinha ido embora e ela tentava se arrumar um pouquinho para poder ganhar as ruas. Se arrumando assim ligeiramente para ganhar as ruas, ela procurou o que achou ser um espelho e o choque da realidade do seu próprio rosto foi muito forte para ela. Ela viu e pensou na quantidade de estragos que aqueles anos de uma vida desregrada tinham causado na sua beleza. Então se aproximou para ver melhor e ao se aproximar ela ficou mais chocada ainda quando ela percebeu que ela se mexia e a imagem não. Então quando ela correu para ver, ela percebeu então e constatou que ele não era um espelho que ela estava vendo, era uma foto, a foto da sua mãe. Correu e arrancou a foto da parede com força e ao arrancar a foto ela viu que estava escrito atrás a seguinte frase: eu não me importo com o que você fez, eu não me importo com o que você se tornou, volte para casa. São as palavras que foram a passagem, o caminho aplainado para voltar para casa. A história de Israel é assim, uma história de um Deus que busca, e foi exatamente isso que Deus falou para Israel nessa história em Neemias. Eu não me importo com o que você fez, eu não me importo com o que você se tornou. Volte para casa. São as mesmas palavras que Deus fala para você hoje.